STF suspende emendas impositivas até Congresso criar novas regras de transparência. O Sátiro Salles chega com a informação. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu todas as emendas impositivas apresentadas por deputados federais e senadores ao orçamento da União, até que o Congresso aprove novas regras para que a liberação dos recursos observe os requisitos de transparência, rastreabilidade e eficiência. A decisão provisória, uma liminar, será submetida ainda à análise dos demais ministros da Corte. De acordo com o ministro, porém, não serão represados os recursos destinados a obras já iniciadas e em andamento, ou a ações para o atendimento de calamidade pública. Emendas impositivas são recursos indicados por parlamentares com pagamento obrigatório pelo governo. Fazem parte dessa fatia do orçamento as chamadas emendas PIX, que são enviadas diretamente ao caixa dos estados e municípios, mas sem um fim específico. As emendas individuais, com destinação carimbada, e as emendas de bancada, indicadas coletivamente por parlamentares de um mesmo estado. Dino considerou incompatível com a Constituição Federal a execução de emendas ao orçamento que não obedeçam a critérios técnicos de eficiência, transparência e rastreabilidade. O ministro frisou ainda que as emendas parlamentares impositivas devem ser executadas nos termos e nos limites da ordem jurídica, e não ficar sob a liberdade absoluta do parlamentar autor da emenda. Com redação do site Ceará Agora, para o Alerta Geral, Sátiro Salles. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Olha só, Marcos, bom dia para você, nossos ouvintes também, aqui nesse nosso bate-papo desta quinta-feira, feriado aqui de Nossa Senhora da Assunção em Fortaleza, e a temperatura elevadíssima em Brasília, porque essa questão, Marcos, já provocou reação imediata. A questão da decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, de suspender as emendas impositivas. Ora, é claro que isso ia dar um problema, ia dar realmente uma tentativa, como está havendo, de rejeição ao Supremo Tribunal Federal. Porque, na realidade, a decisão do Flávio Dino, ela não se limitou aí às chamadas emendas PIX, que são exatamente aquelas que estão causando maior polêmica pela falta de transparência em relação aos recursos, a forma como da ausência de fiscalização, de você saber exatamente em que projetos esses recursos dessas emendas serão aplicados. Não, a decisão do Flávio Dino foi para todas as chamadas emendas impositivas. E isso inclui o quê? Isso inclui as chamadas emendas individuais dos parlamentares e as emendas de bancada, porque estas também são emendas impositivas. Mas o que isso quer dizer, emenda impositiva? Que, na realidade, o governo tem que liberar estas emendas no exercício daquele orçamento do ano. Então, 2024, as emendas de parlamentares, elas têm que ser liberadas. As emendas de bancada também. As emendas PIX, idem. Aí tem a questão de que a União reclama de estar perdendo o controle sobre o orçamento da União. Mas aí o ministro Flávio Dino, atendendo a um pedido do PSOL, deu de forma unânime, pedindo uma revisão geral no formato como é feita a imposição, ou seja, o caráter impositivo dessas emendas. Isso, é claro, que causou uma certa rejeição do Supremo, aliás, da Câmara, na Câmara e do Senado, porque os parlamentares dizem o seguinte: olha, nós vamos ter problema com as nossas bases eleitorais. Hoje, realmente, o Congresso Nacional avançou no controle sobre o orçamento. Até então, tudo isso estava ali com mão de ferro, dominado pelo Poder Executivo. E aí, qual foi a primeira reação dos parlamentares nesse episódio, Marcos? Ora, a decisão veio imediata do Congresso Nacional, que iniciou um movimento de retaliação ao Supremo Tribunal Federal. Qual foi esse primeiro ato? Foi exatamente, tem uma matéria que está tramitando na Comissão Mista de Orçamento, de uma medida provisória que previa, por exemplo, a recomposição do orçamento
orçamento do Poder Judiciário de 1,3 bilhão de reais. Isso tanto para recompor o orçamento do Poder Judiciário, como também do Conselho Nacional do Ministério Público. Ou seja, então, o parecer pela rejeição da medida, que foi relatada por um deputado lá do PL, da Paraíba, ainda precisa passar pelo plenário lá na Câmara, mas já é uma primeira retaliação a essa decisão do ministro Flávio Dino. E imagine o seguinte, ontem mesmo estava previsto, inclusive, eles já votarem medidas para melhorar a transparência em relação às chamadas emendas PIX. Isso não aconteceu, porque depois da decisão do Dino, tudo isso ficou, como se diz, para depois, Marcos. E aí tem o outro ponto que eu queria falar aqui ainda, porque nós estamos falando dessa questão também da votação do clima em Brasília, é a que fala da questão da PEC da anistia, que livra os partidos políticos de multas de até 23 bilhões de reais. A proposta passou ontem na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, como estava previsto, de fato. Era para ter ido, inclusive, ontem para votação, Marcos. Não foi, porque ficou um acordo de que essa medida, essa matéria, entraria hoje em votação no plenário da casa. Então, isso implica dizer o quê? Que, na realidade, vai prevalecer, ao que tudo indica, o gosto ou o entendimento, vamos dizer assim, que havia sido acertado entre Câmara e Senado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, até tentou endurecer o jogo, dizendo que não, que ele ia colocar essa PEC para tramitar, mas sem essa história de ter regime de urgência, sem ter pressa, deixando claro que poderia até deixar ela para depois da eleição. Não foi isso que aconteceu na CCJ e pelo jeito, aliás, isso vai se confirmar hoje no plenário da casa, porque tem pressa, a campanha política está começando amanhã. Essas decisões que estão sendo tomadas nessa PEC da anistia dos partidos políticos, que não respeitaram a cota de mulheres, né, a cota de negros e pardos, elas sendo aprovadas hoje, elas já valem para as eleições deste ano. Portanto, para uma campanha que está começando oficialmente amanhã. Então não tenha dúvida, isso vai entrar na pauta do Senado em plenário, repetindo, logicamente, aquele resultado que houve na passada. Ou seja, na Câmara aprovou completamente, porque interessa para todos os partidos políticos de qualquer matiz ideológico. Todos eles têm interesse. E isso tem impacto, inclusive, naquela questão das cotas que os partidos deixaram de cumprir, tanto de pretos e pardos como de mulheres, Marcos. Mas nós temos mais coisa aí.